E nesse momento, já solicitamos que o senhor Renato Gorabi, presidente do Conselho Deliberativo, faça uso da palavra. Boa noite a todos. Hoje é uma cerimônia festiva, então sejam muito bem-vindos ao Clube Homes, mas concomitantemente com a cerimônia festiva nós fazemos a Assembleia Ordinária, que é a parte formal da posse. Então eu declaro aberta a sessão da Assembleia Ordinária na data de hoje, 16 de janeiro de 2020, para a posse da diretoria executiva do Clube Homes e dos membros do Conselho Deliberativo, presidente, vice-presidente, secretário e presidente da Comissão Fiscal, para o biênio de 2022. Então, daremos início aos trabalhos, compondo a mesa com os novos membros eleitos por ordem de chamada. Presidência de honra do centenário, na ausência do desembargador Rubens Carlos Elias, chamamos o Dr. Fuad Antakli, coordenador da Comissão do Centenário. Lembramos a todos que o nosso centenário se dará no dia 2 de maio próximo. Chamamos também do Conselho Deliberativo o senhor Antônio de Paula Leite, presidente da Comissão Fiscal. Do Conselho de Orientação, senhor Nelson Jorges Azar, presidente eleito do Conselho de Orientação. O senhor Sérgio Zahra, vice-presidente eleito do Conselho de Orientação. Senhor Vladimir Rafik Freua, secretário eleito do Conselho de Orientação. Da diretoria executiva, pedimos a presença do Dr. Antônio José Naime, presidente eleito da diretoria. Também da diretoria executiva, o senhor Ricardo Jamil Ajaj, vice-presidente administrativo eleito da diretoria. Excelentíssimo senhor Ciro Sakabi, vice-presidente social da diretoria, eleito. A presença da senhora doutora Nailise Naim Kaba, secretária-geral eleita da diretoria. E senhor Michel Abdo Alabi, tesoureiro-geral eleito da diretoria. Solicitamos para compor a mesa com muita honra Sua Eminência Reverendíssima Dom Damasquinos Mansur, arcebispo metropolitano da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina de São Paulo e de todo o Brasil. Também solicitamos a compor a mesa o excelentíssimo senhor cônsul-geral da República Árabe Síria, Dodor Elias Para.
As nossas autoridades judiciárias se fazem presentes aqui e hoje representadas pelo excelentíssimo senhor desembargador Walter da Silva, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Representando nossas autoridades militares, temos a honra de convidar o general de brigada R1, Hedel Fayyad. E, finalmente, como representante das autoridades políticas, o excelentíssimo senhor deputado federal Arlindo Chinalha. Devidamente composta a nossa mesa, pedimos a atenção especial de todos para ouvirem com maior respeito a execução dos hinos do Brasil e da Síria, que serão apresentados pela Banda do Exército Brasileiro, a Banda do Comando Militar do Sudeste, sob o comando do General de Exército Amaro, e adida ao 4º Batalhão de Infantaria Leve, sob o comando do senhor Tenente Coronel Acosta e sob a regência do 1º Tenente Terra. Antes de mais nada, gostaríamos também de pedir para compor a mesa, antes da execução dos hinos, o excelentíssimo cônsul-geral do Líbano em São Paulo, Dr. Rudi El-Hazi. Ouviremos agora os hinos do Brasil e da Síria.
Nesse instante, gostaria de passar a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Conselho Deliberativo, senhor Renato Gorato. Boa noite a todos. Na pessoa de Sua Eminência Reverendíssima Dom Damasquinos Massur, Arcebispo Metropolitano da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa Antioquina de São Paulo e de todo o Brasil, saudo todas as autoridades aqui presentes. Ilustríssimos associados do Clube Homs, conselheiros e amigos, senhoras e senhores. Em apenas 6 anos participando deste egrégio Conselho Deliberativo, sou aclamado presidente pela 2ª vez. Isto se deve aos associados que me escolheram como seu representante. Eu sempre lutei e lutarei pelos interesses dos associados, onde, neste Conselho e fora do mesmo, eu travei e travarei inúmeros debates. O Clube Homs não é apenas um clube, é a maior entidade cultural representativa da comunidade árabe no Brasil. Não só pelo seu acervo ou patrimônio mobiliário, feito por mãos hábeis de artesãos do Liceu de Artes e Ofício e de vários objetos vindo da Europa e da Síria, mas aonde, neste clube e seus salões, passaram inúmeras personalidades civis, diplomáticas, militares, políticas e religiosas, transformando o Clube Homs em um ícone na avenida símbolo de São Paulo, a Avenida Paulista. As entidades co-irmãs, todas, sem exceção, tiveram raízes vinculadas ao Clube Homs. Cito entre elas a Associação Beneficente Síria, Hospital do Coração, aonde suas reuniões eram feitas aqui em nosso clube para gerenciar o Hospital de Campos do Jordão até a construção definitiva do HCOR em São Paulo, inaugurado em 1976. A Associação de Amparo aos Idosos, a Mão Branca, um exemplo de carinho com os mais experientes. A Sociedade Beneficente de Senhoras, Hospital Sírio-Libanês, aonde as pessoas de Homs tiveram a principal influência na retomada da construção do hospital, até então emprestado para a Escola de Cadetes do Exército. O Lar Sírio Pró-Infância, o maior exemplo de como se instrui e se educa as crianças em nosso país, e que até hoje faz reuniões mensais aqui em nosso clube. A Associação Beneficente Sírio-Libanesa, Creche Adélia Cury, para ajuda aos mais necessitados. Isso sem contar com inúmeros clubes, co-irmãos e outras entidades neste país. O nosso maior patrimônio são os associados, aonde aqui desenvolvem e contribuem para a cultura, esportes e a caridade desta nação que adotaram como pátria, o Brasil. Construir uma entidade e ela chegar aos 100 anos não é uma tarefa fácil, mas a maior dificuldade é manter durante todo este período o princípio proposto pelos seus fundadores, que é a cultura. Juntos vamos continuar com o proposto, dedicando o mesmo carinho ao nosso Clube Homs. Aos associados, a nossa razão de ser, meu muito obrigado. Por gentileza, depois eu queria as fichas
de apresentação dos nossos ilustres convidados. Por gentileza, puderem me trazer, que ainda não tem bastante. Nós queríamos agradecer as presenças e também depois as mensagens ao reverendíssimo senhor Dom Jorge Cury, excelentíssimo bispo greco-melquita católico do Brasil e da Igreja Nossa Senhora do Paraíso, excelentíssimo senhor Hashem Zarzar, adido administrativo do Consulado Geral da República Árabe Síria, excelentíssimo senhor Aníbal Martínez, presidente da ABAST de Santos, senhor brigadeiro Eduardo Zotti Justo Ferreira, excelentíssimo senhor desembargador Dr. Ademir de Carvalho Benedito, Tribunal de Justiça de São Paulo, Dr. Henrique Cheskia, tesoureiro da Federação Santos Dumont, senhor Paulo Miguel de Campos Petroni, representante do Tribunal de Justiça de São Paulo, senhor Vladimir de Góes Pereira, representante da Associação Amigos da Base Aérea de Santos, representando a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o excelentíssimo senhor desembargador Dr. Osmar Vladimir Schoff. Queremos agradecer também a honrosa presença do senhor Edilson Soares de Lima, representante do Tribunal Regional do Trabalho, o excelentíssimo José Ricardo Roriz Coelho, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, o senhor Marcelo Aldi Kateb, presidente da diretoria do Esporte Clube Sírio, excelentíssimo senhor Salim Taufik Chaim, vice-presidente da Arquidiocese Ortodoxa Antioquina de São Paulo e todo o Brasil, e também presidente do Conselho do Lar Sírio. Ilustríssimo senhor Omar Goumia, presidente da diretoria do Clube Marjayum do Brasil. O senhor Ricardo Narchi, presidente da diretoria da Sociedade Antioquina do Brasil. O senhor William Adib Dib Júnior, presidente do Lar Sírio Pro Infância, Sociedade Beneficente. O senhor Eduardo Felício Elias, presidente da FEARAB de São Paulo. O senhor Edson Antônio Dias, presidente da diretoria do Jaraguá Clube Campestre. Teremos mais nomes que estaremos lendo na continuidade dessa solenidade. Nesse momento, nós solicitamos ao senhor Nelson Jorge Zazar, presidente do Conselho de Orientação, para o seu discurso e dando posse aos representantes do Conselho Deliberativo, que ocuparão lugares como conselheiros de orientação. Senhor Nelson Jorge Zazar. Agradeço a Deus por esse momento, aos meus pais, à minha família, esposa e filhas que aceitaram o cargo e o encargo de eu presidir o Conselho de Orientação do majestoso Clube Homes. Gratidão e agradecimento aos amigos e associados desse querido clube que me elegeram para tão elevado cargo, aos três poderes do Clube Homes que tomam posse hoje nessa mesma reunião democrática. Nós, do Conselho de Orientação, dirigimos nossa saudação. Desde os idealistas fundadores até hoje, tivemos pessoas certas para os cargos de direção do clube. Nesta posse, saúdo todos eleitos e nomeados para dirigir o Clube Homes nesse período, nesse primeiro centenário que será celebrado em 2 de maio de 2020. E pretendemos fazer de nossa gestão tudo o que for necessário para o engrandecimento do nosso querido clube. Constitui para mim um orgulho chegar a ocupar tão nobre e elevado cargo. Boa noite. O Conselho de Orientação do Clube Homes, em particular este presidente, agradeço honrados que fomos com a presença de autoridades civis, militares, eclesiásticas,
entidades, sociedades e clubes co-irmãos, sócios, conselheiros, amigos e parentes, já nominados pelo mestre de cerimônia. Hoje, ao entrar nessa majestosa sede, plantada no centro das grandes decisões de São Paulo, revivi por momentos o marcante altruísmo de um grupo de 22 jovens imigrantes sírios da cidade de Homs, então imbuídos de ideais para integrar outrora a pequena comunidade árabe numa só alma, expandir a cultura, relembrar as conquistas históricas, preservar suas raízes, difundir atividades sociais, esportivas, culturais e recreativas. Os primeiros tempos do Clube Homs, germinados numa pequena sala da 25 de março, floresceram abrindo horizontes e espaço. Uma nova sede no prédio Martinelli ocupou o lugar da antiga sala e não parou por aí. Adentrou a Paulista, onde acanhados 915 metros quadrados se transformaram em 15 mil metros quadrados, que desfrutamos juntamente com nossos familiares das diversas programações. Tudo isso representa o resultado de uma longa caminhada de 100 anos, desde os nossos fundadores. Crescer sempre foi a palavra de ordem. Essa motivação tem sido o lema dos nossos trabalhos. O Clube Homs executa atualmente um rol de atividades que, segundo os passos iniciais de nossas redes diretorias, visa, além da manutenção da ampla estrutura existente, a criação de mecanismos que garantam toda essa infraestrutura com escopo único, o bem-estar dos nossos associados. Essa somatória de benefício é o trabalho de todas as diretorias desde 1920. Para atingir o nível hoje alcançado por essa sociedade, não entramos sozinhos no campo de batalha. Verdadeiros expoentes da comunidade árabe nos deram apoio, nos deram força e principalmente divulgaram para os 4 cantos desse país a cultura árabe e a sua efetiva formação nas comunidades nacionais. O homem bom é aquele que incute verdadeiro amor ao próximo e possui harmonia em tudo que pensa e que diz. É o que se identifica pela autenticidade. Os fundadores foram homens de clareza e bom senso, abertos à causa do próximo, acolhendo a todos com boa vontade. Deus não os tirou de nós, mas deixou-os entre nós. Eles não partiram, mas chegaram. Não se foram, mas vivem eternamente em nosso meio. Serão sempre lembrados porque sempre foram bondosos. Comunico e aproveito a participar que hoje o senhor Dr. Renato Gorabi passa a ser conselheiro vitalício. Aproveito para dar posse aos novos membros do Conselho de Orientação. Abrão Kefch, Cláudio Felipe Anauati, hoje ausente. Gabriel Bunduque, Vitor Davi e William Gerardo. Ao presidente da Comissão de Eleições, Riad Gorabi, ao presidente da Comissão de Eleições Jurídicas, Hafiz Mograbi, ao presidente da Comissão de Obras, Fuad Shakur, e ao presidente da Comissão de Sindicância, Emir Antaki. Isto é o Clube Homs, sede do arabismo no Brasil. Meu muito obrigado. Queria também registrar várias presenças honrosas dos Dr. Antônio Carlos Messia, diretor da Fundação Santos Dumont, Dr. Aníbal Martínez, diretor também da Fundação Santos Dumont, e o desembargador Paulo Miguel Zetuone, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desembargador Luiz Eduardo Marrei Wind também nos honra com a sua presença.
Dr. Fernando Emílio Jafé, que hoje representa o Dr. Paulo Antônio Scaff, digníssimo presidente da Fiesp. Excelentíssimo senhor Manuel João Cassangi, presidente da diretoria do Clube Alepo. Senhor Sérgio Cricor Araclian, presidente da diretoria Sama do Clube Armênio. Senhor Reinaldo Elias Murad, presidente da Associação Brasileira Beneficente Rachaya Alfocar. Senhor Lívio Giosa, presidente da Associação Paulista Viva e diretor de Relações Institucionais do Clube Pinheiros. Também nos honram com a sua presença senhor Luiz Felipe Lombardo, presidente do Clube Espéria. O excelentíssimo senhor Sérgio Saad, que hoje representa o Rachaya Clube do Brasil. Excelentíssima senhora Vera Amati, representante do deputado Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. A senhora Vera Luícia Shakur Shaddad, presidente da Associação Beneficente Síria e também representada aqui por senhora Emira Freua Antakli. O senhor Mário Carneiro, representante do Clube Esportivo da Penha. O senhor Ivan Castaldi Filho, presidente da diretoria do Esporte Clube Pinheiros. E também, nesse momento, representado aqui pelo senhor César Roberto Granieri. Excelentíssimo senhor Guilherme Matar, representando a Câmara de Comércio Brasil-Líbano. Excelentíssimo senhor Abdo Antônio Haddad, vice-presidente, representando a Associação Comercial de São Paulo. O senhor Khaled Fayez Mahassan, presidente da Academia Árabe Brasileira de Letras. Senhor Gabriel Sayeg, vice-presidente da Cultura Árabe. Alguns artistas renomados nos dão a honra da sua presença. Fred Rovella, cantor Ari Sanches, alguns colegas jornalistas que muito nos honram, Flávio Prado, da Rádio Jovem Pan, da TV Gazeta, representando o rádio português, meu querido amigo Martins Araújo, também colega da Rádio Trianon, grande abraço. A senhora Adriana Camaúva, da Rádio Trianon e TV Grande ABC, juntamente com Martins Araújo, representando os programas de Portugal no Brasil. A senhora Heloísa Abreu de Julian, representante do projeto de digitalização da memória da imigração síria e libanesa do Brasil, da Câmara de Comércio Árabe Brasileira e da USEC do Líbano. O senhor Alexandre Gavrilov, representando o senador Thierry Pinto. Radivan Habib Gomiye, presidente laico da Igreja São Jorge de Curitiba. O senhor Lincoln Simati Tomé, presidente da diretoria do Clube Atlético Ipiranga. A senhora Ivete Atala, presidente da creche Adélia Cury, aqui representada pela senhora Maria Luísa Farina Mograbi. A senhora Etel Rodrigues, digníssima diretora do Centro Comunitário Castelinho. A senhora Claude Farhat Rajaj, vice-presidente da FIARAB América. Berta Zatz, representando a entidade Mahmat de São Paulo. O senhor Sérgio de Castro, representando o Comitê Nacional de Imagem Pública. São muitas as autoridades que nos honram com a sua presença, o comparecimento em peso, prestigiando o nosso Clube Homes, que de tanta importância na sociedade de São Paulo e do Brasil. O senhor Anis Furi, doutor Anis Furi, representante da Coordenadoria de Defesa do Usuário de Serviço Público. O senhor Eduardo Luiz Daher, representante da FHORG de São Paulo, Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo. O senhor Nasser Rizk, representando a Igreja Ortodoxa São Jorge de Santos. Mohamed Said Murad, ex-vereador e representante da Associação dos Ex-Vereadores da cidade de São Paulo. O senhor Edilson Soares de Lima, representante do Tribunal Regional do Trabalho.
Claude Farhad Hajjaj, vice-presidente da FEARAB América representando. Sami Holier, diretor da Câmara de Comércio Árabe. Senhora Geni Goss, tesoureira da Associação Beneficente Mão Branca. E ainda tem mais nomes aqui importantes que nos honram com a sua presença. O senhor Rames Al-Haal, vice-cônsul da Síria. E eu queria fazer também um agradecimento final, entre tantos que recebemos, as mensagens que nós recebemos de cumprimentos, desejando feliz e profícua gestão do senhor excelentíssimo prefeito do município de São Paulo, senhor Bruno Covas, do senhor Gilberto Kassab, ex-prefeito do município de São Paulo, do excelentíssimo embaixador Dr. Mohamed Kafif, embaixador da República Árabe Síria, embaixador Dr. Joseph Sayah, embaixador do Líbano, Elias Bara, manda uma bela mensagem, cônsul-geral da República Árabe Síria em São Paulo, excelentíssimo general Marcos Antônio Amaro dos Santos, comandante militar do Sudeste, deputado Cauê Macris, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, também manda uma mensagem, deputado estadual Coronel Telhada e o deputado Arnaldo Jardim. Dr. Paulo Scapi, aqui representado pelo Dr. Fernando Emílio Jafé, manda a sua mensagem. Rubens Anum, digníssimo presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Dr. Ricardo Batá, presidente do Clube Atlético Monte Líbano. Marcelo Aldicateb, presidente do Esporte Clube Sírio. Huguete Isa Maluli, presidente da Liga das Senhoras Ortodoxas, e do famoso Beto Carreiro World, na pessoa do senhor Vladimir Spernega. São inúmeras as manifestações do nosso Clube Homes recebe e que agradece, honrado por tantas e singelas homenagens. Dá posse como conselheiro vitalício o senhor Renato Gorap, e na mesma oportunidade anuncia os nomeados para presidir as comissões. Senhor Hafez Mograbi, presidente da Comissão Jurídica. Senhor Fuad João Shakur, presidente da Comissão de Obras. Senhor Emir Fuad Antakli, presidente da Comissão de Sindicância. Senhor Riad Gorab, presidente da Comissão de Eleições. E agora passamos novamente a palavra ao senhor Renato Gorab, presidente do Conselho Deliberativo, para dar posse à diretoria. De acordo com o artigo 29, letra C de nosso Estatuto Social, eu emposso a diretoria do Clube Homes. Com muita honra, quebrando até o protocolo, o amigo como presidente, Antônio José Neaime. Vice-presidente administrativo, engenheiro Ricardo Jamil Ajaj. Vice-presidente social, Ciro Sacado. Secretária-geral, doutora Nailis Naim Capo. Por fim, o tesoureiro-geral, Mirchet Abd Halabi. Passo a palavra agora ao Dr. Antônio José Neaime para que profira seu discurso de posse. Dr. Antônio José Neaime, presidente da diretoria executiva.
Boa noite a todos. Sua Eminência Reverendíssima Dom Damasquinos Mansur, arcebispo da Catedral Metropolitana Ortodoxa de São Paulo e de todo o Brasil, em nome do qual, para não me tornar repetitivo, cumprimento a todos os integrantes da mesa e demais presentes. Senhoras e senhores, inicialmente, falando em nome próprio, reporto-me a 2 gestões consecutivas anteriores que se estenderam de janeiro de 2012 até janeiro de 2016, marcando positivamente a minha trajetória de vida, período em que tive a honrosa incumbência de presidir a diretoria executiva deste glorioso Clube Homes, e o fiz com enorme satisfação. Agora, eleito com meus pares por aclamação, retomo o cargo com a mesma disposição daquela em que iniciei o primeiro mandato. Tenho consciência da enorme responsabilidade que será estar presidente da diretoria executiva nos próximos 2 anos, especialmente porque 2020, que está apenas se iniciando, representa um marco histórico de suma importância na existência do clube. Podem ter certeza, senhoras e senhores, não faltarão empenho e dedicação, especialmente para retribuir a confiança que me foi depositada pelos membros que integram o Conselho Deliberativo e pelos demais associados desta entidade. Daqui por diante, tomo a liberdade de falar, não só em meu nome, mas também no dos demais membros eleitos que comporão a diretoria executiva. Pessoas admiráveis, de elevada estirpe, que abraçaram com amor as causas de interesse de nossa comunidade. Não tenho dúvidas de que a tarefa de superar os obstáculos com eles será mais amena. Me refiro aos engenheiros Ricardo Jamil Ajaj e Ciro Sakabi, ao economista Mirshid Abdualabi e à advogada Nailise Nainkaba, que, eleitos em chapa única, foram empossados nesta Assembleia pelo digníssimo presidente do Conselho Deliberativo, senhor Renato Gorabi. Este é para nós um momento de singular importância, único, especial e, sobretudo, muito honroso. Temos plena consciência de que enfrentaremos um enorme desafio pela frente, para atender às expectativas daqueles que em nós confiaram a responsabilidade de conduzir os destinos do clube, que no próximo dia 2 de maio completará 100 anos de sua fundação. Os nossos objetivos e os nossos esforços estarão voltados na busca de uma participação significativa de associados em nossas atividades e em nossos eventos, garantindo assim a preservação do verdadeiro sentido do Clube Home, do nosso clube. Esperamos também o retorno daqueles que foram associados e que por motivos diversos deixaram de pertencer ao quadro social. Será fundamental a volta destes ex-associados, bem como o ingresso de novos para engrandecimento ainda maior de nossa associação. A harmonia entre os poderes do clube para uma administração salutar é fundamental, e nesse sentido, a diretoria executiva, respeitadas as disposições estatutárias e regimentais, não medirá esforços para manter sintonia com o Conselho Deliberativo, representado pelo seu presidente reeleito, o economista Renato Gorabi, e com o Conselho de Orientação, presidido pelo senhor Nelson Jorge Zazar. A união e o bom relacionamento entre todos os associados, funcionários e prestadores de serviços são fundamentais. É preciso preservar a simplicidade, a alegria e o respeito que sempre nortearam o nosso convívio, garantindo uma gestão democrática e participativa, respeitando e consultando os conselhos deliberativo e de orientação em nossas tomadas de decisões administrativas, com o propósito de não nos afastarmos
dos principais ideais do nosso clube, cuja finalidade principal é garantir a convivência harmônica, queremos receber aconselhamentos e sugestões de programas que sejam prazerosos e confortáveis ao nosso conjunto de interesses. De acordo com a atribuição contida no Estatuto Social, não estão sendo nomeados e empossados neste momento para o primeiro ano da gestão os senhores diretora secretária Camila Tomé, diretor tesoureiro Edson Maluri, diretor de sede Alberto Henrique Palandri Guedes, diretor de patrimônio e acervo Ricardo Bruni, diretora social Gladys Bagdad de Paula Leite, diretor de eventos de esportes Alfredo Azar, diretora recreativa Laura Maria Sabaia Kalashi, diretora de divulgação e relações públicas Regina Célia Carneiro Malatesta, coordenadora do Departamento de Inovação Stephanie Hanud Ajaji, coordenadora do Departamento Feminino Mona El Yazigi. Temos também a nossa querida Mércia, diretora cultural, que infelizmente não pôde comparecer hoje por recomendação médica, mas a nossa diretora social é a Mércia Cavaleiro Lula. Com essa equipe que será reforçada com a inclusão de diretores adjuntos de cada área, nomeados na primeira reunião da diretoria, é que pretendemos manter as nossas tradições de caráter cultural, social, recreativo e esportivo, além de uma impecável administração. União. Queremos que seja esse o lema principal de nossa proposta de trabalho. Não podemos e não devemos nos dispersar. Vamos caminhar de mãos dadas, esperando que os laços de amizade e boa convivência que nortearão a nossa gestão sejam perenes, cuidadosos e bem construídos. Não poderia deixar de homenagear todos aqueles que durante um século muito trabalharam para construir o sólido patrimônio e a invejável história desse clube. Parabéns a todos os demais membros eleitos dos conselhos deliberativo e de orientação, incluindo as comissões, esperando que, juntos, possamos atender às expectativas dos associados, estes que se constituem no mais valioso patrimônio do clube. Tenho dito. Saudamos os nossos novos diretores e diretoras, serão presididas com tanto brilho do Dr. Antônio Neime, desejando a eles muita sorte e uma excelente gestão, que não tenho dúvida que farão. E agora, é com muita honra, com muita alegria, que nós convidamos o arcebispo Dom Damasquinos Mansur para pronunciamento e uma bênção a todos aqui presentes. A palavra, Dom Damasquinos Mansur. Boa noite a todos.
excelentíssimas autoridades presentes, digníssimos componentes da mesa, senhoras e senhores. Já passaram 100 anos desde o nascimento deste clube histórico na cidade de São Paulo. Um verdadeiro tesouro na migração da comunidade síria, que devemos preservar para não perder jamais. Dezenas de conselhos e diretorias executivas administraram e trataram das questões relativas à vida do Clube Homs. Este clube que, graças a Deus, mesmo transcorrido todo esse tempo, continua jovem até hoje. E seu nome permanece brilhando neste, que é a mais importante das avenidas do São Paulo, na qual agora nós estamos. Senhoras e senhores, neste ano de 2020, se encerra um século de história deste nosso Clube Homs. Uma história marcada por obras distintas e boas realizações, especialmente nos seus primeiros 50 anos. Seja no campo cultural, literário ou patriótico, tanto em relação à pátria-mãe, a Síria, como a nova pátria, o Brasil, em todos os setores da sociedade. Infelizmente, o tempo não nos permite falar em detalhes a respeito e contar os diversos acontecimentos, mas tudo ficou registrado em muitos livros e revistas, os quais é importante que líamos para conhecermos a rica história desta comunidade e suas atividades, seu bom trabalho em São Paulo, e assim agradecemos eles primeiramente a todos que ocuparam os cargos de administração do clube, assim como a seus benfeitores e todos que participam de sua fundação, para que se chegasse a este belo prédio, tanto do ponto material como moral também. Em segundo lugar, conhecendo o registro dos feitos do Clube Homs, devemos aprender com tudo de bom e nobre que foi feito por ele e nele, entendendo que assim foram cumpridos os objetivos e ideais de sua fundação, para que aconteça igualmente em seu próximo século de história. Prezados senhores e senhoras, estive pesquisando nesses livros, que na biblioteca aqui no Homs tem muitos destes livros, e revistas também, sobre nossa comunidade e sobre o Clube Homs, sua caminhada desde sua fundação em 1920. E isso fez com que eu me convencesse ainda mais da grandeza dos homens e mulheres da comunidade homsia, dos fundadores do clube, de seu elevado caráter moral, da generosidade de suas doações. Este clube é claramente fruto do trabalho e esforço desta comunidade homsia, e estas pessoas nos deixaram muitos outros frutos existentes hoje, que são instituições beneficentes, sociais, humanitárias, educativas, médicas e outras relacionadas ao cuidado com crianças e idosos, além deste clube e de nossa importante e distinta Catedral Ortodoxa no Rio Vergueiro.
São obras meritórias e destaque neste mundo. E chegará o dia em que poderemos lembrar e contar um pouco mais a respeito, aproveitando as celebrações do centenário neste ano. Podemos então pedimos a Deus, em favor dos nobres fundadores, benfeitores deste clube, para que tenham suas almas em seu reino. Ao mesmo tempo, pedimos por seus filhos e netos, os senhores e senhoras, especialmente pela nova diretoria, sob a presidência do querido Dr. Antônio Naime. Hoje é véspera da festa do Santo Antônio na Igreja Ortodoxa. Parabéns, Dr. Antônio, para esta festa. Merece uma salva de palmas grande para esta festa. Você tem parabéns dupla, presidência de diretoria e de seu onomástico hoje. E por todos os membros dos demais conselhos, rogando que de coração, que o Senhor lhes conceda saúde, força e luz divina, para que preservem o que receberam de seus antepassados, os grandes homens e honradas mulheres de que falamos, em gratidão por tudo que fizeram, pelas instituições que fundaram, dentre as quais o ilustre Clube Homs. Que os senhores e senhoras transmitem este tesouro deles, recebido às próximas gerações, a juventude nova, meus filhos e netos, e assim esta nobre casa dos Homsias continua como uma luz na cidade de São Paulo e orgulho de grande cidade histórica de Homs, a qual deu ao mundo no decorrer dos tempos grandes homens como imperadores, papas e santos e outros homens benfeitores da humanidade. Deus os abençoe, senhoras e senhores, e abençoe de maneira especial esta nova diretoria e demais conselhos do clube nesta gestão. Que possamos todos celebrar o centenário em homenagem aos pais e avós fundadores, para que no futuro tenhamos também que nos homenageie pela continuidade da edificação material e moral de nosso clube, com a proteção de Deus até que Deus assim quiser. Vou contar para você agora, finalmente gostaríamos de terminar nossa palavra com uma das muitas históricas notícias que acho que muita gente não conhece sobre este clube, especialmente nos primeiros 50 anos de fundação, sobre o avião brasileiro que recebeu o nome da cidade de Homs. Quem de vocês sabe esta história? Bravo! O então orador do Clube Homs, Sr. Nazir Zaitoun, disse o seguinte: na história da migração síria, o nome da cidade de Homs está registrado em gloriosas letras de ouro, o dia em que voou no céu do Brasil um avião com o nome de Homs. Um avião que foi entregue como um presente da comunidade homsia, como ficou relatado nas palavras da senhora Salwa Atlas, representando as senhoras homsias do sanitário sírio do Campo de Jordão, que atualmente conhecemos como Agacor. Ela disse:
apontamos de mais valorosos, belo dentre os feitos do Clube Homs, a doação de um avião para a aviação civil brasileira, para fortalecimento da aviação brasileira. Isto se deu em uma grande solenidade em 1942, na presença do ministro da Aeronáutica, Dr. Joaquim Pedro Salgado Filho, e do governador de São Paulo, Fernando de Souza Costa, dos representantes do Exército Brasileiro também, e outras autoridades e entidades e comunidades do Sírio-Libanesa em São Paulo. A companhia aérea quis dar ao avião o nome de Homs, em homenagem e consideração aos doadores imigrantes da cidade de Homs. Além das muitas outras obras que fizeram pelo Brasil, as quais não há tempo para mencionar, mas se Deus quiser, nas festividades do centenário, haverá mais surpresas como esta, mostrando a grandeza e importância da comunidade homsia no Brasil. E muito obrigado por ser. Nós iremos agora para o encerramento da nossa solenidade. Da minha parte, eu queria agradecer o honroso convite. Me sinto muito honrado de estar aqui com os senhores essa noite. O Clube Homs está no nosso coração, acho que de todos nós aqui. Em meu nome, eu agradeço o honroso convite que vocês me fizeram. E gostaria de chamar o senhor Renato Gorabi para o encerramento da solenidade. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Deliberativo. Bom, chegamos ao momento final mesmo, mas antes eu gostaria de agradecer muito ao senhor, radialista ao Jafé. Muito obrigado pela presença, por brilhantar a nossa noite. E também agradecer ao staff do Clube Homs, a todas as meninas que estão por aí, e os homens também, claro, ali ao fundo, por essa festa que vocês fizeram com o maior carinho para a gente. E a todos vocês, meu muito obrigado, boa noite e vamos ao coquetel.